Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje são 31 de outubro de 2016, começa mais uma semana, uma segunda-feira, e nós terminamos a semana passada fazendo uma análise sobre o setor de siderurgia e mineração, e dentre aquelas escolhidas, dentre aquelas que nós analisamos, nós escolhemos Vale para compor aí as ações que tem na minha carteira. E naquela ocasião eu comparei ela com as outras do setor e hoje eu vou mostrar ela comparada com ela mesma, como a operação dela melhorou e principalmente como os custos dela melhoraram, o que fez com que ela fosse escolhida por mim nesse caso. Então, por que ela foi escolhida? Vamos contexto operacional e financeiro. Primeira coisa é o volume vendido. A gente sempre vai falar aqui de Vale, principalmente da parte de minério de ferros, que é o principal, o carro-chefe da Vale, vocês vão ver mais para frente. Então a gente vê que o volume vendido em toneladas, ele vem crescendo ao longo do tempo. Nesse último ano subiu de 70 milhões de toneladas de minério de ferro para 74 milhões de toneladas de minério de ferro. A gente vê aqui que o preço do minério de ferro também já subiu de 56,3 dólares por tonelada no segundo trimestre para 59,3 toneladas no terceiro trimestre. No último dia 28, na sexta-feira, já estava em 63 dólares por tonelada. A gente vai ver o impacto que está tendo já o preço do minério de ferro na cotação da Vale e na receita que ela tem tido. Esse gráfico aqui eu coloquei, eu acho ele importante porque por muito tempo a Vale acabou sendo muito dependente da China. E hoje em dia, por mais que ainda seja o principal mercado que ela exporta os produtos dela, pelo menos hoje em dia já não é mais, nem mais do que a metade, é 40%. Então 40% vai para a China. A gente viu o PIB dos Estados Unidos aí crescendo, então essa proporção aqui pode ser que aumente. O próprio Brasil está com uma boa perspectiva para o futuro, para o ano que vem voltar ao crescimento, a Europa também. Então a gente tem aqui alguns mercados que podem aumentar essa receita, não dependendo somente da China. A gente vê que a receita operacional líquida por área de negócios cresceu de 6 bilhões e meio de dólares para 7,3 bilhões de dólares nesse período de um ano, terceiro trimestre de 2015 para terceiro trimestre de 2016. E a gente vê que os minerais ferrosos, que é o carro-chefe da Vale, subiu de 4,3 bilhões para 4,9 bilhões de dólares nesse período. Subiu a participação de 66% para 67,7%. Outra questão aqui importante é você ver essa parte de carvão aqui, que teve um crescimento expressivo de 127 para 163, porque ficou pronto um dos projetos, um dos investimentos da Vale, que é o Moatize 2. Aqui é que a gente entra na parte que a Vale acabou se tornando especialista nesses últimos anos, porque à medida que o minério foi diminuindo de preço em dólar ao longo do tempo, a Vale percebeu que ela tinha duas opções. Como ela não tinha controle sobre quanto dinheiro iria entrar no caixa dela na receita, ela tinha que melhorar o máximo possível os custos e as despesas dela. Então, é o que eu costumo falar, ela entrou na excelência disso. E agora que o preço do minério começou a melhorar, eu imagino que ela vai se beneficiar muito disso, mas de uma forma até exponencial. A gente vê, por exemplo, que os custos da Vale eram 5 bilhões no terceiro trimestre de 2015. Eles foram 5 bilhões para uma receita de 6,5 bilhões. Agora ele é 4,9 bilhões para uma receita de 7,3 bilhões. Vocês veem aí como melhorou essa margem bruta da Vale. Se a gente incluir as despesas que caíram de 631 milhões para 309 milhões, e aqui em despesas a gente fala de despesas operacionais, despesas administrativas, despesas com venda, a gente tem um custo total
de 5,2 bilhões para uma receita. A gente tem um custo menor com despesa para uma receita maior. E a gente vê aqui outra coisa interessante. Por área de negócio, a gente vê que os minerais ferrosos, eles são responsáveis por 53,7% do custo, mas eles são responsáveis por 67,7% da receita. Então, o carro-chefe da Vale está com custo bem lá embaixo. E a gente vê aqui a evolução do custo caixa no último ano da Vale. A gente vê aqui que cada tonelada de minério de ferro custa para a Vale produzir 13,2 dólares em 2015, no terceiro trimestre, agora passou para 13 dólares, quer dizer, teve uma melhoria aqui no custo. O frete diminuiu bem, de 16,4 para 12, e despesas líquidas de depreciação e mais royalties caiu de 3,5 para 3,2. Então a gente tem aqui que o custo de produção total, mais frete, mais royalties, mais despesas da Vale do minério é 28,2 dólares por tonelada, que é bem abaixo do que era, que é bem abaixo do que foi sempre na Vale. Aqui a gente tem o EBITDA ajustado. A gente vê que o EBITDA da Vale do Rio Doce, por causa dessa melhoria dos custos que ela tem feito e a melhora agora também da receita operacional, fez com que o EBITDA disparasse de 1,8 bilhões para 3 bilhões no terceiro trimestre desse ano. Isso aqui é um aumento de 75%, quase 75%. Um aumento de receita de 10%. A gente vê que os custos aqui melhoraram tanto que ocasionou uma melhoria da geração de caixa dessa ordem. A gente vê que melhorou em praticamente todos os segmentos. A gente vê que o carvão, por exemplo, que é negativo hoje em dia, ele é bem pouco negativo o EBITDA, até por causa desse investimento novo que ficou pronto. Melhorou muito a situação, é possível até que ele passe a ser positivo, passe a ter o EBITDA positivo depois de muito tempo. E aqui a gente fala sobre o lucro líquido da Vale. Por que essa melhora, tá, de EBITDA, de receita, de custo, ela não se mostrou ainda no lucro líquido mesmo, na última linha? A gente já viu em outros vídeos, quando a gente falou sobre dívidas principalmente, que quando uma empresa tem a dívida dela muito atrelada ao dólar cambial, ela faz as variações do dólar, é obrigada a ser marcada a mercado. Então, no final de cada trimestre, você tem que fazer a variação do dólar, é o que é chamado de impairment. Então, a gente vê que em 2015, quando o dólar subiu de 2,60 e pouco, tá, para R$ 4,00 em dezembro de 2015, a gente teve um aumento do dólar, o que fez aumentar a dívida da Vale. Esse aumento da dívida da Vale, no terceiro trimestre, foi de 5 bilhões de dólares, o que ocasionou um prejuízo líquido, tá? Ocasionou um prejuízo enorme na Vale no final do ano de 2015, a gente já viu no outro vídeo. E no segundo trimestre de 2016, ela teve aqui um lucro maior do que no terceiro trimestre, mas é muito motivo dessa variação cambial. Se a gente retirar a variação cambial aqui de 1960 e essa despesa aqui que foi por causa da Samarco, tá? Do acidente de Mariana, que foi provisionada nesse período, a gente vai ver que esse lucro líquido deveria ter sido em torno de 200 milhões de dólares e ele veio agora a 575 milhões de dólares. Como o dólar variou muito pouco nesse período, de 3,21 para 3,26 no terceiro trimestre, a gente vê que a Vale realmente já está dando lucro líquido por causa da operação dela, e não por causa de impairment ou por causa de variação cambial. Aqui a gente vê o investimento total por área de negócio. A Vale tem 2 projetos muito importantes que vão aumentar muito a produção dela, principalmente na Serra de Carajás.
esse projeto Moatize 2 que eu falei, que foi entregue no terceiro trimestre. Mas o que mais interessante aqui nos investimentos não é nem esse gráfico aqui não, é esse aqui. Ó, a gente vê que vai ter uma capacidade de aumento de 90 megatoneladas nessa serra e de 80 megatoneladas nesse outro quando ficar pronto, provavelmente primeiro semestre de 2020. O que interessa aqui é o seguinte, a gente vê que o capex estimado, tá, o total de investimento que eles imaginavam era de 6,4 bilhões. Inicialmente o orçado era 8 bilhões de dólares. Eles estão conseguindo realizar com 5,4 bilhões de dólares. Você vê que até na hora dos investimentos eles estão conseguindo reduzir custos, fazer o mesmo investimento com valor menor. Esse é o ponto, é o X da questão da Vale. Ela conseguiu reduzir tantos custos que agora que o preço do minério começa a subir, ela vai ter um resultado que eu imagino que vai trazer muita alegria para quem estiver posicionado nela. E aí o que eu achei de interessante também? Esses projetos aqui eles não visam só a produção, a melhorar a produção de minerais na Serra de Carajás, nem nada disso. Eles têm inclusão, por exemplo, de 500 quilômetros de malha ferroviária, duplicação da malha ferroviária. Só esse trimestre foram feitos mais de 200 quilômetros ou cento e poucos quilômetros. Então, quer dizer, eles têm uma preocupação, além da produção, também de conseguir fazer um investimento para que escoe essa produção para os portos de uma forma mais barata. Aqui a gente tem o resumo da produção de minério de ferro. Antes a gente viu a venda, aqui a gente está vendo a produção. A produção cresceu, tá, de 86 bilhões para 92 bilhões. A gente viu que a venda foi menor do que isso. Eu estou me atendo muito ao minério, porque a gente viu que o minério é 67% da receita dela. E aqui a gente vê a dívida, tá? A dívida líquida da Vale, a gente vê que diminuiu em dólar de 27 bilhões de dólares para 25 bilhões de dólares, porque teve uma disponibilidade agora de 5 bilhões de dólares. Você vê que a dívida bruta está parecida, está praticamente igual, essa diminuição é porque aumentou a disponibilidade. Então, aquele índice de liquidez corrente que a gente viu lá no anterior, que estava perto de 1, já subiu bem, já está em 1,8. Aquele EBITDA que a gente viu antes de 3 bilhões, só nesse trimestre, a dívida líquida sobre o EBITDA já melhorou muito, que a gente viu no outro vídeo em 6,96, já caiu para 3,35. Então, aos poucos, a Vale está conseguindo resolver a questão da dívida dela e a questão do custo já foi resolvida. Aqui, a gente vê o preço do minério de ferro em dólar. Por que eu botei esse gráfico aqui, tá? Para vocês verem. O preço ele veio caindo, tá? Ele chegou em 190 dólares em 2011, ainda bateu 180 dólares no final de 2011, bateu 160 dólares em 2013. Aqui ainda beliscou os 100 dólares em 2014 e depois caiu vertiginosamente. Aí ele chegou nesse fundo aqui e ele vem testando sempre essa barreira um pouco acima dos 60 dólares, em torno de 63, 64. Esse gráfico é de 2 dias antes do dia 28, tá? Que foi o último que eu tenho aqui acesso, porque hoje já é dia 31. Então ele já chegou aqui bem próximo disso aqui, ó. Então ele já testou uma vez, aqui ele testou um pouco abaixo, testou de novo, então quer dizer, esse aqui já passou desses dois que testou e não conseguiu. E aqui a gente vê que o fundo está cada vez ficando mais acima, então aqui a gente tem um triângulo. Se houver o rompimento aqui, ó, o próximo ponto que ela pode parar é esse aqui ou esse, que é em torno de 92 dólares. Então, vocês imaginam o que vai ser a receita da Vale se esse minério, por acaso, chegar em 92 dólares. Aqui é o preço do minério em reais na cor azul e o preço de 10 ações da Vale
em vinho. Por que que eu botei 10 ações da Vale? Para ela ficar mais ou menos junto do outro, do preço do minério. O preço do minério em reais, a gente vê que, olha só o que, que acontece. Ó, aqui era constante, mais ou menos. A Vale estava constante. Aí caiu aqui, a Vale caiu. Aí subiu aqui, a Vale subiu. Aí caiu aqui, a Vale caiu. Aí subiu, a Vale. Entendeu? Sempre a mesma coisa. Até que caiu aqui, a Vale caiu. Esse ponto aqui, ó, foi o ponto que teve o problema, né, do ano passado até esse. Teve o problema de Mariana, teve o problema desse prejuízo enorme, maior da história da Vale, e teve a questão toda política no Brasil. Então a Vale se descolou do preço do minério e caiu aqui. A gente vê que depois desse último rally, ela voltou a se encontrar com o preço do minério em reais, tá? Calculando de mês a mês aqui multiplicando o dólar pelo valor do dólar da época, dólar real. E como eu mostrei antes, eu espero agora que tenha um rompimento daqueles 63, 64 dólares do preço do minério e que isso exploda. Se isso aqui explodir para cima, a gente já viu que o preço da Vale vai junto. Aqui a gente tem as margens da Vale, a gente mostrando que elas melhoraram, inclusive a margem bruta. Tá? Aqui, inclusive, no terceiro trimestre, a gente vê que a margem EBITDA melhorou, a margem bruta melhorou, a margem líquida não melhorou por causa de variação cambial, que a gente já explicou antes. E é o que eu falo, eu estou confiando muito na empresa, na Vale do Rio Doce, eu imagino que ela vai crescer bastante, eu acho que ela tem potencial, como eu falei, para chegar até, no longo prazo, até a mais de 40 reais, depende muito do preço do minério de ferro, a gente tem que ficar olhando sempre. É óbvio que se o preço do minério romper aquele triângulo para baixo, provavelmente a gente vai ter que sair. Como eu falei antes, é uma posição mais arriscada. Eu acho que se a pessoa não quiser correr risco, ela deveria pensar em alguma outra empresa. É uma empresa de beta elevado, 1,74, mas eu acredito que ela vai trazer retorno para a nossa carteira. Como eu espero ter mostrado aqui que ela tem bons fundamentos, que ela talvez em 2015 largou esses fundamentos, mas ela está recuperando, ela está voltando agora, e é importante a gente pegá-la no início. Agora eu tenho quantidade suficiente de informação para mostrar que ela está no caminho de recuperação. Antes, quando ela valia R$ 10, às vezes, eu não tinha essa quantidade de informações. Então, era um chute. Hoje em dia, já não é mais um chute. Eu acho que ela é uma realidade. Eu queria agradecer a todos, muito obrigado pela atenção. Eu espero que tenha dirimido várias dúvidas que vocês tenham. Se não tiver, por favor, postem nos comentários. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem com os amigos. Também eu vou postar aqui a página do Facebook, que eu ainda não estou mexendo tanto, mas eu estou botando os vídeos lá também. Valeu, muito obrigado e boa tarde.